Boa noite, meus irmãos da PIB Maia, mais um domingo na presença de Deus. Vamos começar esse culto louvando ao Senhor, mas antes eu gostaria de ler um versículo que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que diz: Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Essa música que a gente vai cantar agora se chama Tu és fiel. Podes ver se há
Boa noite, meus queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua família. Momento de intercessão, momento de oração. Passamos a semana toda orando, clamando ao Senhor e colocando diante dele as nossas famílias, as nossas vidas e também o nosso país, com o único pensamento: tenha bom ânimo. Esse foi o pensamento que escorreu pela semana toda. E Deus tem chamado a igreja, sua igreja, neste momento, a levantar a cabeça, a ter coragem e a ter fé. Vamos orar e colocar novamente na presença do nosso Deus as nossas vidas. Em nome de Jesus, feche seus olhos e nós oramos neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, mais um dia de vida, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por estar aqui bem, Senhor, com saúde em meio a toda essa pandemia, Senhor. Abençoe aqueles que não estão bem, Senhor. Abençoe aqueles que estão nos leitos dos hospitais, Senhor. Abençoe aqueles médicos, Senhor, para que eles, sim, continuem bem para poder cuidar da gente, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido nossas necessidades, mesmo em meio a essa crise, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Fale conosco, Senhor, através dessa mensagem, Senhor, com as músicas, Senhor, com essa mensagem, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um que estiver escutando, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome santo de Jesus que eu oro. Amém. 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 Queridos irmãos, mais uma palavra sobre aquilo que é o nosso dever, aquilo que faz parte, não é, do nosso ser igreja. E eu andei lendo um pouquinho mais sobre o livro de Atos dos Apóstolos, uma palavra me toca sempre. Eu queria compartilhar essa palavra, porque a palavra é compartilhar. Hoje nós compartilhamos mensagem, hoje nós compartilhamos WhatsApp, mensagem, compartilhamos vídeo e tal, mas existe uma essência nesta palavra que fazia toda a diferença na vida da igreja primitiva. Compartilhar como o fato de dividir aquilo que você tem com uma outra pessoa, compartilhar com alguém. Eu tenho, eu parto e eu faço o outro também ter uma parte do que eu tenho. Essa foi a realidade da igreja primitiva, essa é a essência da igreja. Eu gostaria que em um momento como esse, nós possamos dividir o nosso pão, dividir aquilo que temos, que sejamos generosos. Isso não é diferente também no uso daquilo que fazemos de costume, com as nossas ofertas e com o nosso dízimo, no intuito de compartilhar para o reino. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os teus celeiros, que Deus abençoe, sim, a tua prosperidade. Deixe-me orar pela tua vida, deixe-me orar também pela sua família. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento a Ti. Nós pedimos que a mão poderosa do Senhor, que multiplica o pão, que multiplica o óleo, que multiplica a farinha, Senhor, esteja agindo na vida do Teu povo, pois é o momento em que o partilhar nos traz o milagre da multiplicação. Portanto, eu peço, Senhor, nos traga a Tua prosperidade, abençoe a Tua igreja, abrindo portas em meio às dificuldades, portanto, tornando a Tua igreja próspera, como assim o Senhor fez na Bíblia. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Graça e paz, queridos, mas o momento da palavra, o momento em que nós queremos beber da palavra do Senhor. Nós iniciamos uma nova série sobre felicidade em meio à crise. Como é possível vivermos felizes? Como é que nós podemos, em meio a lutas, desgraça, guerra, morte, sermos felizes? Nós iremos percorrer o texto da palavra de Deus nas bem-aventuranças, onde nós iremos ver o que Cristo fala a respeito das bem-aventuranças, a respeito da felicidade. Quem são verdadeiramente as pessoas bem-aventuradas? Quem são essas pessoas felizes? Portanto, a leitura das bem-aventuranças aponta a ótica que muitas das vezes nós não temos olhado. Que ótica é essa? A ótica que o texto bíblico aponta não é a nossa ótica pela felicidade. A definição da nossa felicidade como a ideia de um lugar onde nós devemos chegar que nunca chegamos, ou a ideia de um nível aonde temos que alcançar e ninguém alcança. Portanto, não conseguimos enxergar a noção da felicidade como Jesus nos apresenta. Pode ser por conta da nossa incredulidade e pode ser também por conta do nosso egoísmo ou talvez por conta da nossa religiosidade. Que sociedade é essa? Que sociedade é essa onde nós nos encontramos, onde só se fala maldade, onde não se enaltece pessoas boas, onde não fala-se de alguém eticamente correto, onde só se fala de ruindade, onde só se fala de coisas que não prestam. Eu nunca vi, até hoje, nenhum repórter se interessar de entrevistar alguém que é talvez ético, alguém que anda segundo os princípios de Deus. Não, isso não acontece. Eu nunca vi um homem de caráter íntegro, talvez, ganhar o Oscar, por exemplo. Não vemos essas coisas, nem um reconhecimento público por conta de alguém que faz coisas boas. Nada. Não existe a lista de Forbes das pessoas que tinham uma vida boa, uma vida plena. Não, aqui está 10 pessoas pelo ano que tiveram uma vida correta. Não existe essas coisas. O sermão da montanha, às vezes, quando olhamos, nós enxergamos ela como a declaração do reino. Jesus está passando para nós como é que o reino dele é. Ele declara o que é o seu reino. Os revolucionários americanos, eles têm a sua declaração da independência, não é verdade? Mas nós também, pertencente ao reino, nós temos também a nossa declaração do reino. Mas aí eu quero definir primeiramente o que as bem-aventuranças não são. As bem-aventuranças que nós temos no livro de Mateus capítulo 5 não são uma poesia. As bem-aventuranças não são conselhos de autoajuda. As bem-aventuranças não são uma especulação filosófica ou uma filosofia de vida. As bem-aventuranças não são menos ainda os conselhos psicológicos para que se viva uma vida melhor. O que essas bem-aventuranças nos levam ou do que se trata? Jesus quer tratar da felicidade, mas quando você lê, estuda essas bem-aventuranças, primeiro você encontra o que mais importa. Olha lá, o que mais importa na nossa vida, o que mais importa na sua família, na sociedade, o que mais tem valor, o que tem mais importância. Segundo, as bem-aventuranças, tratando da felicidade, fala sobre
os assuntos do coração. Sabe aqueles assuntos que às vezes ninguém consegue falar, porque são os assuntos que vão direto ao interior do ser humano, portanto nos despedaça, fala de nós e mostra realmente como nós somos. As bem-aventuranças nos ajudam a alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus. São esses propósitos? Quais são os propósitos de Deus para a sua humanidade, para a tua vida, para a minha vida? E finalmente, quando nós lemos essas bem-aventuranças falando sobre felicidade, nós encontramos o caráter dos cidadãos dos céus, aqueles que fazem parte do reino de Deus. Bem-aventurança tem a ver com as bênçãos, bem-aventuranças tem a ver com a felicidade, mas também pode ser entendido como a atitude do ser cristão. O que eu devo ter para ser o cristão? O que eu preciso fazer? Como eu preciso me comportar? E nas bem-aventuranças você percebe Jesus expondo a natureza e as aspirações dos cidadãos que fazem parte do seu reino. Eles têm e estão aprendendo esse traço de caráter. Isso molda a nossa vida. Todos esses traços de caráter são marcas, objetivos de todos os cristãos. Todos que são filhos de Deus precisam voltar a olhar-se nas bem-aventuranças e poder se espelhar e dizer: realmente eu faço parte do reino. Portanto, aqui está o espelho. E a história das bem-aventuranças, na sua leitura, no contexto que Jesus se encontra, o contexto em que Israel se encontra, é que os romanos tinham poder na época, o poder que eles usavam com toda a sua tirania. Eles têm poder sobre aquela terras, eles têm poder, portanto, os judeus, eles pagam impostos, os judeus, eles têm que obedecer aos romanos, e quando Jesus vem com o discurso do reino, que alívio para este povo, e eles achavam que o reino de Jesus seria um reino que poderia tirá-los da tirania dos romanos. Agora chegou a nossa vez. Portanto, a tirania dos romanos roubava a liberdade de não poder ir aonde eles queriam ir, de não poder fazer aquilo que eles quisessem fazer. A tirania romana também dominava, colocava os judeus, o povo de Deus, debaixo da sua dependência e da sua submissão. Eles não tinham o que falar, eles não tinham o que fazer, portanto estão debaixo do poder dos romanos. E sabe, meu amado, quando o poder está desse jeito, entendido como uma ditadura, não é que humilha as pessoas. Então os judeus eram assim, eles eram humilhados, e isso acabava com a sua autoestima, levava à falência. Eles tinham que trabalhar e pagava assim impostos e tirava da sua finança para poder investir no reinado dos romanos. Controlava a vida deles, controlava a vida do povo. Eles não têm liberdade, portanto também eles vivem limitados. Eles são limitados, o futuro deles é um futuro limitado. E aqui Jesus vem e ele apresenta uma agenda radicalmente diferente. Para quem que achava e pensava que o reino de Jesus é para tirar debaixo da tirania dos romanos, Jesus vem com uma outra agenda. E ele não fala das questões da nação de Israel, porque esperava por um Messias que os tire debaixo da dominação romana. Não, ele apresenta
apresenta as bênçãos. Jesus não apresenta as bênçãos políticas. Jesus não apresenta as bênçãos materiais. Jesus não apresenta as bênçãos que os homens podem dar. Mas Jesus apresenta as bênçãos do reino dele, do reinado do Messias. Em vez disso, ele começa a expressar as implicações espirituais do reino, do governo de Jesus, no coração de quem o convidou, na vida de quem o recebeu, nas nossas vidas. Realmente, o Jesus que vive em mim, ele me levou a experimentar o outro nível de felicidade das bem-aventuranças. Isso me leva, meu amado, a subir de patamar. Eu não vivo me alegrando com o que o mundo tem proposto diante de mim e não encontro no mundo, nas propostas do mundo, a minha plena felicidade. Portanto, a minha felicidade está sim no Senhor. Mas aí eu quero fazer uma leitura e podendo falar sobre o primeiro fundamento, os pobres de espírito. Leia comigo esse texto em Mateus capítulo 5, a partir do primeiro versículo até ao verso 3. Mateus capítulo 5, o verso 1 até o verso 3. Você encontra as bem-aventuranças também no livro de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 20. Olha o que o texto bíblico fala. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Essa palavra tão simples, tão singular. Portanto, você percebe que Jesus, ele sobe ao monte ou na montanha. Jesus se assenta e os discípulos estão ao redor. E Jesus repassa esses ensinos aos seus discípulos. Jesus passa a mostrar e ensinar aos seus discípulos sobre o caráter do reino. Sobre o que realmente o reino de Cristo é. Eu quero compartilhar nesse texto algumas falas que Jesus bem explica para nós. Examine muito bem de quem Jesus está falando. Jesus está falando dos pobres, mas não é os pobres da nossa circunstância, da nossa terra, do nosso contexto, mas ele está falando dos pobres em espírito. Portanto, não devemos confundir os pobres em espíritos com os pobres da nossa realidade hoje, do nosso contexto. Jesus não está falando do mendigo da esquina. Jesus não está falando do sem-teto. Jesus não está falando sobre o desempregado, do catador do lixo, que Jesus está aqui explicitando. Pois Jesus nos leva a entender que o pobre aqui realmente é aquele que não tem e precisa, mas precisa daquilo que o homem não pode dar. Precisa daquilo que o mundo não pode oferecer. São as pessoas espiritualmente pobres e que se reconhecem naquela condição que nós não somos nada e precisamos do que somente pode ser dado por alguém. E esse alguém é Jesus. Portanto, você pode ter posses nesta terra e ser um pobre em espírito.
Então, a pobreza em espírito não tem nada a ver com as posses de bens materiais. E não devemos associar os mesquinhos com os pobres de espírito. E não devemos entender que pobres de espírito são pobres em espiritualidade. Não. Os pobres em espíritos são convencidos da sua pobreza espiritual, são cientes da falta que nada consegue preencher em suas vidas. Pois uma vida sem Jesus é uma vida pobre de tudo. O pobre em espírito consegue enxergar que existe um vazio. Eu posso ter dinheiro, mas não vai preencher o vazio que está na minha alma, no meu coração. 4 coisas aqui envolvem a nossa mensagem. Primeiro, os pobres em espírito são pessoas humildes. A humildade é a característica dos pobres em espírito. A humildade é essa consciência das nossas próprias limitações. É quando nós somos tão modestos, quando nós somos tão simples, e quando nós realizamos que há alguém mais do que eu, há alguém que é superior a mim, alguém que fala melhor, alguém que pode mais do que eu. Pois a palavra diz que Deus resiste aos soberbos. No reino, os pobres em espírito são os humildes. São aquelas pessoas que se achegam diante de Deus com a cabeça para baixo. Portanto, não olham pelos seus títulos, não olham pelo seu conhecimento, não olham pelos seus diplomas. São pessoas que realizam, oh meu Deus, que por dentro eles são vazias e precisam de Jesus. Segundo, pobres em espíritos são as pessoas que conseguem entender que somos insatisfeitos. Portanto, eles conseguem viver contentando-se com o que têm. Os pobres em espírito têm prazer no pouco que Deus colocou em suas mãos. Não vive reclamando, não vive querendo mais que não conseguem ter. Mas eles estão ali, portanto, alegre com pouco. Eles conseguem agradecer a Deus com simplesmente o pãozinho, com simplesmente o arroz e feijão. Portanto, eles conseguem enxergar a mão de Deus agindo naquele momento, naquele lugar. A palavra de Deus diz que se tivermos o que comer e o que beber, isto nos basta. Os pobres em espírito são contentes do pouco que têm. Portanto, sabe da mão de quem recebe esse pouco. Terceiro, os pobres em espíritos envolvem as pessoas que sabem obedecer e se submeter. Portanto, uma disposição que temos de obedecer, de aceitar, de subordinar-se diante de quem tem a autoridade. Autoridade espiritual. A gente consegue entender a autoridade do Senhor Jesus sobre a nossa vida. A gente consegue reconhecer que Ele está acima e nós estamos embaixo dEle. E aceitamos que Jesus é o meu Senhor. E eu não posso fazer nada por mim. E eu tenho que depender e fazer a vontade do meu Senhor. Enfim, a quarta coisa que envolve os pobres em espírito é gratidão. Os pobres em espírito são pessoas que têm atitude de reconhecimento. Eles reconhecem Deus em tudo.
Amados, eu quero que você entenda que em meio a essa crise que nós estamos vivendo, se nós podemos nos espelhar nas felicidades, assim como Cristo tem colocado para nós, nós podemos ser felizes em meio a essa crise. Portanto, nós reconheceremos o que Ele tem feito por nós. Nós poderemos nos submeter à sua autoridade. Nós seremos satisfeitos pelo que Ele tem realizado por nós. Aqui está, meu amado, a minha conclusão sobre esta mensagem. Felicidade, irmãos, não é ter as coisas, mas felicidade é o estado da nossa alma. Como é que está a sua alma? Como é que está lá por dentro? Será que Jesus preencheu aquele vazio? Você está feliz com Jesus? Essas mensagens vai questionar realmente quem somos. Essas mensagens vão questionar de onde nós viemos. E essas mensagens, sim, querem questionar também por que você existe. Será que você sabe se encontrar ou encontrar o seu lugar no reino? É possível experimentar a plena felicidade com Cristo em meio à crise, e Ele nos convida para viver essa felicidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua palavra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, rogamos a tua bênção sobre nós, e que o Senhor nos ajude a caminhar, experimentando a felicidade plena em meio às crises, em meio às condições em que nós estamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.